Olá, eu sou a mulher de Jó, mais uma das mulheres anônimas da Bíblia. Morávamos em Uz, terra que ficava no oriente da Palestina, nos confins do deserto. Um local de áreas enormes, reservadas para fazendas. Éramos muito abençoados e Deus nos proporcionou uma situação econômica muito boa. Nossos celeiros viviam cheios, nos pastos das ovelhas e o gado ultrapassavam em número a todos os rebanhos da região. Meu marido era o mais respeitado entre os homens da cidade. Muitos vinham pedir-lhe conselhos e as próprias crianças tinham-no em alta estima. A relação do homem com a divindade era direta, pessoal, e Jó e Deus eram muito chegados. Jó procurava agradar a Deus nos mínimos detalhes, tendo-lhe uma fidelidade e reverência como poucos homens na terra. Jó era uma pessoa da qual se poderia dizer adjetivos tão apreciados como reto e íntegro, pois dedicou a sua vida a desviar-se do mal. Nossa família era composta de 3 lindas filhas e 7 filhos varões. Eles sabiam aproveitar a fortuna que lhes tornava a vida muito agradável e sempre que preparavam suas festas, seus banquetes, alegrando-se, comendo e bebendo, Jó oferecia um sacrifício a Deus para expiar qualquer pecado que eles pudessem ter cometido. Um dia, nossos filhos estavam todos reunidos na casa do nosso primogênito e ficamos surpresos quando chegou um mensageiro para avisar-nos que os sabeus atacaram o rebanho bovino. Mataram todos os servos e levaram o gado. Mal ele terminou de falar, chegou um outro servo contando que caíra fogo do céu e queimara as ovelhas e os servos. Ainda este não terminara de contar-nos a triste notícia quando o outro servo chegou para avisar-nos que os caldeus levaram nossos camelos. Estávamos ainda atordoados com as notícias, sem entender o que estava acontecendo, quanto mais um servo chegou e foi logo dizendo: "Ah, meu senhor, os teus filhos estavam se banqueteando na casa do irmão mais velho, quando se levantou um grande vento do lado do deserto e destelhou a casa, caindo tudo sobre os teus filhos, que morreram na hora." Parece que o meu coração parou de bater naquele instante. Não conseguia assimilar tanta tragédia. A perplexidade foi maior ainda quando vi o meu marido. O fiel e íntegro Jó, rasgando o seu manto em sinal de muita dor, rapou os cabelos e lançou-se no chão em reverente oração e adoração a Deus. Suas palavras me irritaram um pouco, mas eu sofria tanto que não parei para confrontá-lo. Ele disse: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." A partir de então, a alegria fugiu dos meus dias. Não estava preocupada com tantos bens perdidos. Isso poderíamos reaver. Mas e os meus filhos? Num só dia, quanta desgraça abateu-se sobre a minha vida, e aquele conformismo de Jó me exasperava. Mas a saga de destruição e desgraças
não terminou ali. Ficamos alguns dias silenciosos e tristes, não achando nenhuma justificativa para o que havia acontecido, quando de repente Jó amanheceu coberto de tumores. Vocês não podem imaginar o meu desespero após haver perdido tudo o que eu mais amava na vida, meus filhos, ver o homem com o qual me casara, que sempre fora forte e sadio, sentado na cinza no monturo, fora da cidade, coçando-se com um saco. Parecia desumano o tratamento que ele estava recebendo da parte de Deus. Que havia feito Jó de tão grave para merecer tamanho castigo? A que ponto Jó havia descido no desagrado de Deus? Só podia ser isso. E ele continuava firme, exaltando, adorando e defendendo o seu Deus. Jó estava num trapo humano, sem hábito, estava horrível, as chagas criaram vermes. Jó emagrecia aos olhos vistos, tinha pesadelos terríveis. Seus dias eram cheios de agonia, seus ossos ardiam como fogo, contorcidos, deslocados, e até as crianças zombavam dele. Não me contive. Enfrentei Jó numa conversa franca e um pouco dura, mas ele continuava inalterável nas suas convicções religiosas, sentindo que fomos desamparados por Deus. Vociferei para Jó: não sei como você pode ser tão estúpido a ponto de continuar fiel a uma pessoa que não se importa com o que está lhe acontecendo. Abra mão de tanta devoção e fidelidade a Deus e prepara-se para morrer. Jó, o que será muito melhor que continuar nesta vida de tamanha degradação? Jó respondeu-me pacientemente: mulher, você fala sem saber o que está dizendo. Eu entendo a sua dor, suas perdas também são as minhas, mas você não está sendo sensata. Sempre recebemos o bem das mãos de Deus, mas vamos encarar o mal como um presente também. Eu não me conformei com as palavras apaziguadoras dele, mas o amava, e ele já estava sofrendo tanto. Por que ficar a instigar-lhe contra o seu próprio Deus? Se ele encontrava algum conforto em adorá-lo, que o fizesse. Eu não compreendia seus motivos para tanta lealdade, mas não o importunaria mais. A emoção de Jó foi muito grande quando recebeu a visita de 3 amigos que vieram de longe para lhe prestarem solidariedade na dor e na adversidade que se abatera sobre nossas vidas. Eram eles Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Sofar, o Naamatita, que ao virem de longe o amigo sentado na cinza, choraram em alta voz, rasgaram os seus mantos e lançaram pó sobre a cabeça, em sinal de luto e pesar. Por 7 dias eles ficaram sentados com o meu marido na terra e ninguém disse uma palavra, sentindo o tamanho da dor a que Jó fora submetido, e teriam sido mais amigos se tivessem se levantado dali e ido embora, sem atormentar ainda mais uma pessoa que já não tinha esperanças de rever-se, de ver-se um dia longe daquele lugar asqueroso. Cada um deles, a seu modo, culpou Jó de alguma iniquidade, de algum pecado oculto, e Jó, em muitos momentos,
ficou impaciente com tantas palavras ditas ao vento e continuava firme na sua defesa de integridade e pureza diante de Deus, chegando a evocar a intervenção de um árbitro divino que julgasse a sua causa. A discussão entre eles, ora se tornava acirrada, ora amainava um pouco. Não sei por quanto tempo ficaram ali, falando, retrucando, rebatendo, questionando, acusando e sonhando. Qualquer perspectiva de futuro era apenas sonho. Estávamos desamparados pelo Todo-Poderoso. Só podia ser isso. Um quarto amigo chamado Eliú, jovem ainda e com um palavreado muito interessante, tentou ajudar. Não adiantou muito, tudo aquilo era muito cansativo. Afinal, onde estava Deus? Por que permitia que Jó passasse por toda aquela situação? Onde estava a misericórdia de Deus tão alargada por Jó? Ninguém poderia nos ajudar. Depois de tanto discorrerem sobre os mais diversos assuntos relacionados às supostas culpas de Jó, esgotaram-se as palavras e ainda dizem que só as mulheres é que falam muito. Mas aqueles homens silenciaram e Jó também. E no meio daquele silêncio angustiante, sem esperanças ou alívio para a nossa dor, Deus falou para Jó, de dentro de um redemoinho, fazendo-o sentir-se insignificante, prepotente e ignorante da vastidão do poder e da soberania do Senhor. Mas Deus afirmou que Jó fora mais uma vez íntegro nas suas palavras, dizendo dele apenas a verdade. Ao contrário dos amigos que não o exaltaram devidamente, ordenou que Jó orasse por eles. E enquanto Jó o fazia de dentro de uma carcaça humana, pois era ao que estava reduzido, o Senhor reverteu toda a nossa situação e nos vimos novamente sadios, abastados, com nossos lindos filhos e uma lição de vida inigualável. Foi então que soubemos o que havia acontecido. Houvera uma disputa entre Deus e Satanás em relação à fidelidade do homem, os motivos que o levam a servir a Deus, e o Senhor deu testemunho de Jó da sua integridade, fidelidade, sem motivos interesseiros. Satanás não acreditou e Deus permitiu que ele trouxesse toda sorte de males à vida de Jó, mas este manteve a sua lealdade a Deus. Bem-aventurada a paciência de Jó, a sua confiança, sua lealdade, sua fidelidade fizeram dele um exemplo de fé. E agora mais que nunca, sua gratidão a Deus era ilimitada. Ele é tido como exemplo de fé, sofrimento, paciência e obediência a Deus. Tenho sido execrada por muitos estudiosos da Bíblia, mas mulher alguma passou por tamanha prova e humilhação como eu, ali, ao lado de um homem que não passava de um asqueroso verme. Mas, apesar de tudo, permaneci ao lado dele, vendo-o definhar dia a dia, sendo incompreendido e injustiçado pelos amigos e pela sociedade. Imaginem o sofrimento vendo o homem que eu amava, o meu marido, naquelas condições. Vê-lo restaurado foi a maior alegria da minha vida. Ainda que a minha fé e confiança em Deus não chegassem nem de longe perto da confiança que ele depositava em Jeová.
Agora eu também conhecia um pouco mais o Deus a quem ele servia e dedicava uma obediência total. Também fui enriquecida com a adversidade que pairou sobre as nossas vidas. E como Jó, posso dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E este foi mais um episódio aqui da nossa série Audiobook e Livros Mulheres da Bíblia. Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com seus amigos e não deixe de deixar o seu curtir. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.